Em uma terra antiga e distante, uma pequena aldeia chamada Belém. Esta aldeia, como muitas outras naquela época, vivia em constante temor de um poderoso inimigo, os filisteus. Os filisteus eram conhecidos por sua força e crueldade, e frequentemente atacavam e aterrorizavam as aldeias vizinhas, espalhando medo e destruição por onde passavam. Em Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de uma família humilde e passava a maior parte de seus dias cuidando das ovelhas da família nas colinas verdejantes ao redor da aldeia. Davi era um rapaz simples, mas possuía uma qualidade que o tornava especial: a coragem. Naquela época, uma grande ameaça pairava sobre Belém e todas as aldeias vizinhas. Os filisteus haviam sitiado a região, liderados por um gigante chamado Golias. Golias era um homem enorme, com quase 4 metros de altura, coberto por uma armadura reluzente e armado com uma lança que parecia um tronco de árvore. Ele desafiava os habitantes das aldeias a cada dia, proclamando: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, os filisteus serão seus escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Os moradores das aldeias viviam com medo, pois nenhum homem ousava enfrentar Golias. E assim, dia após dia, os filisteus zombavam e insultavam o povo de Belém e das aldeias vizinhas. Certo dia, o pai de Davi, Jessé, chamou até a casa principal da família. Ele estava preocupado com seus filhos mais velhos, que haviam sido convocados para lutar contra os filisteus no campo de batalha. "Davi", disse Jessé, "leve esses suprimentos para seus irmãos no acampamento do exército e traga notícias de como eles estão." Davi concordou prontamente e partiu em sua jornada até o campo de batalha. Enquanto se aproximava do acampamento, pôde ouvir os sons da guerra: o clangor de espadas, o relinchar dos cavalos e os gritos dos soldados. O coração de Davi estava cheio de preocupação por seus irmãos. Ao chegar ao acampamento, Davi ficou chocado ao ver a magnitude da ameaça dos filisteus. Golias, o gigante imponente, destacava-se entre os soldados inimigos. Sua voz ressoava pelo campo de batalha enquanto ele desafiava os israelitas. Davi assistiu enquanto os soldados israelitas se encolhiam de medo diante do gigante. Davi procurou por seus irmãos entre os soldados e finalmente os encontrou. Eles o receberam com alegria e gratidão pelos suprimentos que trouxera. No entanto, seus rostos refletiam o desespero que se espalhava entre os soldados israelitas. Enquanto conversava com seus irmãos, Davi ouviu as palavras desafiadoras de Golias mais uma vez. O gigante zombou dos israelitas e os provocou. Davi não conseguia suportar ver seu povo sofrendo dessa maneira. Ele perguntou esses soldados sobre as recompensas que seriam dadas a quem derrotasse Golias. As respostas variaram de riquezas a honra e glória, mas Davi não parecia interessado em tais recompensas terrenas. Davi continuou perguntando e investigando até ser levado perante o rei Saul. O rei, um homem mais velho e experiente, ficou surpreso com a ousadia do jovem. Ele disse a Davi: "Você é apenas um rapaz, e Golias é um homem de guerra desde a sua mocidade." Davi, no entanto, não se deixou abalar. Ele compartilhou sua história de enfrentar leões e ursos para proteger suas ovelhas nas colinas de Belém. "Assim como o Senhor me livrou das garras do leão e do urso", disse Davi com determinação, "Ele me livrará das mãos deste filisteu." Impressionado com a coragem e a fé de Davi, o rei Saul finalmente concordou em deixá-lo enfrentar Golias. Ele ofereceu sua própria armadura e espada a Davi, mas o jovem recusou. "Não estou acostumado com essas coisas", disse ele, "mas Deus está do meu lado." O dia da batalha finalmente chegou, e o campo de batalha estava repleto de expectativa. Golias, vestido em sua imponente armadura, avançou em direção a Davi. O gigante zombou do jovem, dizendo: "Você vem até mim com uma vara e uma funda? Eu sou um guerreiro treinado desde a infância." Davi respondeu com coragem e fé: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Davi girou sua funda e lançou uma pedra com força e precisão incríveis. A pedra voou diretamente para a testa de Golias, acertando-o com tanta força que ele caiu no chão, morto. O campo de batalha foi envolvido em silêncio absoluto, depois irrompeu em celebração. Davi havia derrotado o gigante Golias com a ajuda de Deus. A notícia da vitória de Davi sobre Golias se espalhou como fogo pela terra de Israel. Os filisteus, vendo seu grande guerreiro derrotado, fugiram em pânico.
e os israelitas perseguiram-nos, conquistando uma grande vitória naquele dia. Davi se tornou um herói nacional, conhecido como o jovem pastor que enfrentou e derrotou o gigante Golias. Ele ganhou fama como um homem corajoso e, anos depois, se tornaria rei de Israel, liderando sua nação com sabedoria e justiça. A história de Davi e Golias nos ensina muitas lições valiosas. Ela nos lembra de que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, a coragem e a fé podem nos fortalecer. Assim como Davi confiou em Deus para enfrentar Golias, nós também podemos confiar em algo maior do que nós mesmos para superar obstáculos em nossa própria vida. Davi e Golias também nos lembra que a verdadeira força não reside apenas na aparência física, mas na determinação e na coragem de enfrentar nossos medos e desafios. Independentemente de nossa idade, tamanho ou origem, podemos encontrar a coragem dentro de nós para enfrentar nossos gigantes pessoais. E assim, Davi e Golias perduram como uma lembrança de que, com coragem, fé e confiança em algo maior do que nós mesmos, podemos superar até mesmo os maiores desafios que a vida nos apresenta.